eu estava muito no interesse de buscar umas ferramentas voltadas para análise de brand. Então, eu estava entrando ali em contato com algumas pessoas, só que eu não vou chegar e falar assim, eu entrei na landing page, entrei no site, nossa, eu quero muito contratar esse aqui, já cliquei, já vou clicar no botão, compra aqui, compra agora. Eu não vou fazer isso. Eu quero saber mais sobre você. Eu quero que você me faça confiar em você. Eu quero que você quebre a objeção de mim, que é a objeção mais óbvia de todo ser humano. Eu não confio em você, eu não te conheço, você é desconhecido. Eu preciso que você entre na minha cúpula de conhecidos e comece a ganhar minha confiança para que com isso eu gaste o meu dinheiro, que dinheiro é tempo de vida gasto em você. Olá, eu sou a Sibeli, hoje eu estou com o Leonardo Cruz e a gente vai falar sobre neurociência e brand. A gente já começou a falar antes aqui, a gente só está continuando o papo, que o papo tá muito bom. Vamos começar a gravar? Vamos. Então, Leonardo, a gente estava falando da importância desse envolvimento da marca, não só das empresas fomentarem o consumo, compra meu produto, porque não é assim que funciona. Você tem que estar envolvido com a marca tem que ter algum significado para que você, como lead, você como consumidor, outro cliente B2B, você fale assim, uau, isso aqui é para mim. Então, a gente estava comentando assim, tem empresas que demoram ali, de repente, um ano para converter. Tem cliente que vai comprar um produto e ele vai demorar para comprar. De repente, a gente fala assim: ah, nossa, me deu vontade de comprar tal coisa. Não é que deu vontade de comprar tal coisa. Aquilo lá vem dentro da tua cabeça martelando há séculos. Até hoje, um colega colocou ali no grupo um post sobre as apostas, as bets, né? Que eu não sei por que bet pode e cassino não pode. É Enfim, verdade. fica aí para quem souber a resposta, pode colocar aqui nos comentários. Mas e aí tava numa parte da pesquisa estava dizendo que 59% das pessoas dizem que a propaganda não as influencia. E até eu comentei no post dele, falei, influencia sim, é um processo de gota a gota ali na tua cabeça que vai te fazendo, por que não? Por que não? Ó, eu não sou público nenhum para esse tipo de bet e eu vejo tudo quanto é lugar. Eu mal assisto televisão e eu vejo em tudo quanto é lugar essa propaganda de bet. E pior, eles começaram a me mandar agora SMS de você tem R$ 100 para você começar a brincar. O que é isso? Eles têm a técnica para mim. Se eu clicar ali, eu estou perdida. Porque vai ser uma dopamina assim, tipo, nível anfetamina no meu cérebro, né? E aí vai, você começa a jogar e eles têm a técnica para te envolver cada vez mais. E aí, daqui a pouco, você vendeu o carro, você vendeu a casa, você virou um drogado em bet, e aí vai. Só que esse é o poder do branding, né? Esse é o poder, ele te envolver, quando a gente está falando para o bem, né? Não estamos falando para o mal. Ele te envolver de uma maneira que você fale assim, uau, eu vou pagar X mil reais nesse produto, e eu não quero aquele outro que faz a mesma coisa que custa 3 vezes menos. Esse é o poder do branding. Agora, conta um pouco, Leonardo, como é que você trabalha no teu dia a dia? Você trabalha numa agência, como é que você trabalha com seus clientes com branding? E se a empresa que você trabalha não gosta de branding, pode falar, porque a gente está aqui para discutir as verdades da vida. Verdade. E eu só queria trazer uma mudança no que você falou. Eu acho que esse é o poder da comunicação. E o branding, ele é uma estratégia que muitas pessoas utilizam, só que é uma estratégia voltada para o marketing, né? Então, o que o pessoal, por exemplo, fala muito sobre racismo estrutural. Tem a mesma concepção, de fundação de como funciona a questão do branding, basicamente. Só que a questão é que o branding ele é uma estratégia voltada para o marketing, né? Então, e até falando uma questão que você falou, eu fiquei pensando aqui, como explicar realmente o que que é brand, né? Tem muita gente que eu já conversei que tem essa certa dificuldade de entender, cara, o que que é isso? É tipo, é o ar que eu respiro, é o vento, é o quê? Então, para isso eu acho que a gente tem que falar sobre produto versus marca, né? E tipo, eu vou tentar dar um exemplo para explicar isso. Eu sou uma empresa que nessa empresa eu vendo teclados. Eu vendo produtos periféricos ali, teclados.
Só que assim, esse é meu produto. Em teoria, o meu concorrente consegue fazer a mesma coisa que eu. Ele também vende teclado. Ele também faz a mesma coisa. Ah, mas eu fiz um design inovador que a minha mão fica muito mais confortável e eu consigo ter uma resposta ali no teclado para o pessoal que é gamer. Eu sou muito gamer, gosto muito de jogar. Então tem toda essa questão ele responsiva. Ok, esse fator de inovação, ele realmente é um fator genial, mas ele não dura muito tempo, porque outra pessoa vai comprar o seu teclado e vai remodelar aquilo ali. Então, beleza. É, falando de teclado, eu lembrei até da própria Apple, né? A Apple lançou o iPhone, porra, boom, cara, inovou o mercado, algo completamente novo. Beleza, passou um certo tempo, todo mundo conseguiu ter um smartphone igual. Mas hoje, o que que faz a Apple ser o que a Apple é? Será que é pelo celular maravilhoso que é? Eu realmente nunca tive um Apple, tá? Então, o pessoal que aí que é Não, fã da Apple. não perdeu muita coisa. É totalmente branding. Então, nessa questão, tem muita gente que faz, né? Traz todas essas justificativas. Não, porque a câmera é maravilhosa, eu consigo ver Plutão pela câmera, eu clico para eu ver basicamente o Homem de Ferro ali, que eu falo com aquele cara. Então, na verdade, os celulares são os mesmos, né? Só que o que que faz o celular da Apple ter um valor intrínseco maior do que da Samsung ou da Xiaomi? Realmente esse fator de valor intrínseco, né? Então, e como que isso é construído? Isso é construído através da estratégia que nós chamamos de branding. Eu gosto de chamar mais no português, que é construção de marca, que eu acho que fica mais fácil de entender. Construção e posicionamento de marca. Por que construção e posicionamento de marca? E aí eu vou até falar sobre algo que você falou. É, Constantemente a gente está sempre sendo influenciado, mas por vários tipos de anúncios. Eu não lembro, tem um estudo que saiu de quantos anúncios que a gente consegue ver no dia, eu não lembro agora exatamente o número, mas a gente sempre está vendo anúncios. Então é aquela famosa frase, né? Se tudo é urgente, nada é urgente. Para o nosso cérebro funciona igual. Se tudo ali é anúncio, tudo é anúncio, tudo é anúncio, chega um momento que ele fala assim, cara, eu não vou ficar focando em tudo, que senão eu vou ter um piripaque aqui e vou, né, ter um problema. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai focar em formas. Quando eu digo formas, é tudo aquilo que estimula nossos sentidos. Então, formas familiares, essa parte familiar é muito importante porque eu vou falar, intuitivas e objetivas. Na parte familiar, o que que é familiar? A partir do momento que eu vi a Cibele a primeira vez, a, o meu cérebro, para decodificar a imagem, a forma da Cibele, na segunda vez, ela vai gastar muito mais energia cognitiva do que a primeira. Então, a partir do momento que eu vi a Cibele, ela deixou de ser não familiar para ser algo familiar. E cada vez que eu vejo mais ela, mais fácil eu vou conseguir decodificar essa forma dela. Isso também funciona para marcas, para objetos, para tudo. Então, se a sua marca, ou o seu produto, o seu serviço, eu falo aqui da marca, que eu acho melhor, está sendo vista cada vez mais, maior é a chance dela ser escolhida do que a outra. E tem até um estudo muito interessante sobre isso. Eu não lembro o nome do estudo, mas esse estudo basicamente foram dois grupos. Acho que talvez você vai lembrar desse estudo. E um grupo viu um certo número de anúncios ali antes de ir comprar no mercado. Só que qual era o objetivo? O pessoal tinha que entrar no mercado e escolher uma tinta. Só que aí certo grupo viu ali diversos tipos de anúncios comerciais, né? E um deles ali que vai passar em um dado momento é de alguma tinta que vai estar ali. Beleza, o pessoal viu tudo, ok. Só que o pessoal tá com aquela questão lá de eletrocefalograma, ressonância magnética e tudo mais. E o pessoal vai dar ali um rolezinho deles ali no mercado. Quando eles entram na parte de tintas, o olho, pela questão de familiaridade de já ter visto antes, já vai diretamente na marca de tinta que eles viram comercial antes. Por quê? Porque é algo familiar. Opa, conheço. Mesmo que seja algo inconsciente. E, tipo, e até tem aquela falácia, né? Tipo, ai meu Deus, preciso pensar para comprar. A gente sabe que não, né? Então, se eu vi isso antes, a proposta de eu ver depois vai ser muito maior por questão de familiaridade, de eu escolher aquilo que é algo familiar. Afinal, por exemplo, a única pessoa que compra algo de alguém que não conhece é a Branca de Neve, né?
Então, de resto, todo mundo vai comprar de algo que realmente confia, de quem conhece. E se eu vi aquela pessoa uma vez, eu tô vendo pela segunda vez, eu já tenho uma certa confiança sobre ela. Pô, porque eu já conheço ela, já vi uma vez. É o famoso efeito de mera exposição, né? É o efeito priming. Eu não sei se você conhece esse estudo, e eu também não vou lembrar qual que é o nome do canal, tô que nem você aqui. Eu lembro do estudo, mas eu não lembro da fonte. Os nomes são complexos, né? Não, esse aí foi um apresentador nos Estados Unidos. Eu vi esse case. Depois eu posso até achar, vou tentar achar e colocar aqui embaixo, na descrição. O que que ele fez? Ele tinha um programa de TV e ele queria provar o efeito da influência da comunicação, exatamente o que você falou, para as pessoas. Então ele chamou 3 influenciadores digitais. Então eram 2 moças e um cara. E ele, antes ali da entrevista, ele fez um tour pelo estúdio. Então ele fez as pessoas passarem por um quadro que tinha um abacaxi pintado, depois ele fez as pessoas fazerem se lembrarem de brincadeiras de criança, mas assim, no papo, sabe? No papo, não, nada forçado. E aí, no final das contas, e também tinha uma questão com cor, né? A antessala era uma sala que tinha uma parede cor-de-rosa, onde ele ficava de costas para a parede e as pessoas viam aquele cor-de-rosa. E aí, beleza. E aí ele fez toda a entrevista, com a primeira parte da entrevista com as pessoas, perguntou o que fazia, número de seguidores, qual que era o público e tal, e pediu para as pessoas, falando assim, agora beleza, agora você pode sair, né? As pessoas tinham ali um espaço gigantesco para, tipo esses coworking, sabe, que tem um espaço aberto, tal. Você pode circular aí, você pode fazer os seus stories, para você falar que você está aqui, depois a gente continua na segunda parte da entrevista. E os três falaram sobre abacaxi, escolheram um fundo cor-de-rosa para estar, enfim, toda a ambientação que ele criou ali naquele caminho foi feita. Inclusive, tinha um balanço nesse espaço e os três fizeram no balanço. E aí, quando eles voltaram, ele pediu para as pessoas compartilharem os stories e falar por que elas tinham escolhido. Os três falaram sobre abacaxi, os três, hipoteticamente, tá? Não lembro se é exatamente isso. Mas os três fizeram no balanço, os três escolheram rosa. Aí eles falaram assim, porque a gente gostou mais. Aí ele voltou na lembrança e falou assim, lembra a parede cor-de-rosa? Lembra o abacaxi no quadro? As pessoas, elas foram impactadas por aquilo sem perceber que elas tinham sido impactadas por aquilo. É o efeito priming, e é isso que ele queria provar. E aí todo mundo ficou, mentira! Então, o que eu falei lá das bets, as pessoas respondem racionalmente que não estão sendo influenciadas, mas a experiência que a gente tem, mesmo que seja alguma coisa que não seja consciente, o nosso cérebro está captando aquela informação, está processando e está guardando ali. É o que você falou. Isso já me é familiar. Entre escolher o laranja ou o rosa, eu vou escolher o rosa. Muito engraçado, vou dar um exemplo desse poder que tem. E as marcas, obviamente, podem usar, e a gente também, como pessoa física, pode usar, tá? Quando a gente fala de marca, a Cibele é uma marca, Leonardo é uma marca. É isso. Por mais que a gente ache que não, mas a gente representa marcas. E às vezes por mal também, né? Aquela marca ali, eu quero distância. E eu fui fazer a unha. E aí eu resolvi pintar a unha de vermelho. Aí eu, né? Com todo o conhecimento de neurociência, eu falei assim, mas por que eu quero pintar a unha de vermelho? E aí eu lembrei que eu tinha saído com um grupo de amigas na semana anterior e as 3 estavam com unha vermelha. Olha que louco! Eu comecei a puxar na minha memória o que era. Então, pelo fato de eu tê-las visto com unha vermelha, quando eu fui fazer a unha de novo na semana seguinte, eu queria pintar de vermelho. Porque, uma vontade que me deu. E não é a vontade que deu. Obviamente, se fossem 3 inimigas, eu não ia querer pintar a unha de vermelho. E aí é o poder do brand, né, da marca que elas representam para mim. Mas isso a gente pode fazer em nível de pessoa física e a gente pode fazer em nível de pessoa jurídica, como uma marca mesmo. O que aquela marca está me passando de informações
e o quanto que ela está me convencendo e me aproximando dela para o consumo. Só que eu acho que o que acontece, Leonardo, e você que trabalha em agência, você vai me dizer se eu estou certo ou não, é que muitas vezes as empresas, elas não querem perder esse tempo de investir nesse processo, que é um processo lento de branding, né? Que são as experiências que você causa, os significados que você causa. Quando você falou de Apple, o iPhone foi lançado em 2006, mas desde quando existe a Apple? Desde quando a Apple, eu lembro de Apple, das pessoas falando assim, não, Apple é um computador bom para quem trabalha com marketing, para quem em agência, para quem trabalha com filme, porque tem uma precisão. Então, olha, ó, isso já vem lá de trás. Eles não conseguiram fazer. Tudo bem, o iPhone foi um superproduto, tal, mas ele foi empacotado dentro de um contexto onde a Apple já tinha um significado para as pessoas. Só melhorou devido ao produto, só se popularizou devido ao produto, claro, né? Mas essa construção, desde quando é a Apple, tem esse conjunto de significados, causa essa experiência. Então, as empresas às vezes nascem do nada, né? Surgem agora, e aí elas querem que que elas tenham ali, através dos produtos, significados. Não vai ter. E aí o que acontece? Que a gente estava falando anteriormente. Aí gasta em tráfego pago e você vai virar um Me Too, né? Você vai ser uma empresa que vai vender o refrigerante, o celular, o fone, o teclado, a caneta, vai vender por preço, porque você é mais um, você não tem aquele conjunto de significados para as pessoas que as outras empresas têm, porque ela não quis gastar o tempo, investir o tempo para ter esse processo. Obviamente, né, você pode lançar um produto, mas você tem que construir a sua marca em conjunto. Só que as empresas não querem. Eu já escutei de uma empresa na qual eu trabalhei, o branding, Sibeli, ele se faz sozinho. Queria vender só o serviço. Eu escutei isso aos gritos, 200 decibéis, assim. Porque eu era da turma de vamos construir o branding, vamos construir o significado da marca. Não é que a gente tem que parar de vender o produto ou o serviço, mas a gente tem que construir alguma coisa que sustente isso. Porque senão você constrói um prédio em cima de um pântano e no primeiro vento ele vai tombar ou na primeira chuva ele vai afundar. E eu acho que tem muita empresa que quer construir esse branding fake, ou ela quer construir o seu sucesso em cima de produto. E ela quer fazer o caminho inverso. E eu acho que aí é a hora onde as coisas acabam não acontecendo. Aí fala assim, branding não funciona, branding vai vir com, com o tempo. Você vê isso no seu dia a dia? De empresas falando assim, eu quero promocionar aí meu produto e o branding que se lasque. Todo santo dia, né? E até falando uma questão que você falou, eu acho que, não sei se aí tem também, mas aqui no Rio tem uma expressão chamada o barato sai caro. E muita gente tem realmente essa questão, essa necessidade, é um fato de ter uma venda a curto prazo. E até deixando uma questão que para mim é óbvia, mas acho que para a grande maioria do mercado não é. Quando você estabelece uma estratégia de marketing, você pensa em curto, médio e longo prazo. Curto e médio, curto e médio, que é o curto, é óbvio, tipo, eu preciso vender para pagar minhas contas. E o médio e longo prazo é o que vai fazer com que aquelas suas contas sejam pagas com mais facilidade e talvez você tenha até mais lucro do que antes. E aí entra a questão do fator do barato sai caro. Porque todo mundo está preocupado, beleza, eu tenho que vender meu produto, voltando para aquela analogia do teclado. Eu tenho um teclado para vender, eu vou vender meu teclado, mas meu concorrente também vende o mesmo teclado. Ah, mas o meu teclado ele tem um botão de LED que faz isso, que não... O meu concorrente também pode fazer a mesma coisa. Então, beleza, qual a diferenciação? Ah, não tem, é só do produto? Então, o que que você vai fazer? E aí, isso é o que a grande maioria dos pequenos e médios empresários que não estabelecem ou tentam construir uma estratégia de longo prazo acontece, que vai entrar a questão do preço. Aí eu preciso batalhar sobre preço. E todo mundo fala a questão, eu não quero batalhar sobre preço. Beleza, você não quer batalhar sobre preço, você tem que pensar a longo prazo. E para pensar a longo prazo, você vai ter que vai ter que construir a sua marca. Vai ter que posicionar a sua marca. E para fazer isso, primeiro, você vai ter que desenvolver.
Primeira coisa, para fazer uma construção de marca, você vai ter que olhar para o seu usuário ou para o seu consumidor. Olhar para ele e falar quem é esse cara ou essa mulher, por que que eles estão comprando isso, qual é o tipo de perfil deles, qual é o comportamento deles, quais são os interesses que ele tem. Por exemplo, se eu sou uma marca de roupa, qual o tipo de música que essa marca de roupa aqui, que é o pessoal, o meu público que usa essa marca de roupa, escuta. Então você começa a entender realmente quem é a sua persona, quem é esse público-alvo. Depois de ter esse público-alvo, cara, onde que eu consigo me comunicar com essa galera? Ah, será que é essa rede social? Ou será que é presencial? Ou será que é os dois? Então você começa a entender essa questão. Agora, como é que eu faço? Como é que eu consigo melhorar a experiência dessa pessoa? Que para melhorar a experiência dessa pessoa, aí você começa a aplicar e construir essa marca. Que é, por exemplo, volto a falar de um cliente que eu tenho, que é, por exemplo, ele é um restaurante de comidas japonesas. Em um certo momento, a gente descobriu que o produto dele, que é um produto muito forte, ele estava tendo mais interesse do que a própria marca. Isso é um problema absurdo, porque se o produto é maior do que a marca, a chance de dar algum BO lá na frente é muito grande. Então a gente tem que desenvolver a marca. Então, qual foi a estratégia que eu apliquei? Foi assim, ó, vamos parar de se comunicar como sendo local para alimentação, para algo de comer, e vamos começar a se aplicar como um local que vai desenvolver momentos inesquecíveis. Porque todo mundo, quando a gente está ali sentando ali, comendo, conversando, cara, você tem momentos inesquecíveis. E até eu trouxe para eles um exemplo, por exemplo, da minha avó. Minha avó é falecida, mas quando ela era viva, a gente no aniversário do Dia dos Pais, a gente fazia muito, eu, ela e meu pai, da gente ir num restaurante aqui no Rio de Janeiro. E a gente ia nesse restaurante do Rio de Janeiro, esse restaurante era maravilhoso, incrível, a gente desenvolvia momentos inesquecíveis ali. E isso acabou virando meio que uma tradição, porque até no dia do ano seguinte do Dia dos Pais, a gente também ia para lá. Então, o que começou a construir? Começou a construir dentro de mim uma memória afetiva daquele restaurante, né? Então, aquele restaurante deixou de ser apenas um local para comer, para ser um local onde eu vou lembrar da minha avó. Entende? Isso por causa do quê? Da experiência. Porque se fosse a primeira vez com a minha avó lá e com meu pai e o local fosse horrível, pô, eu nunca mais ia voltar lá. Então, se você consegue construir, entende isso, começa a desenvolver isso, o além, o porquê, a lógica do consumo, que tem aquele livro lá. Então, por que que a pessoa está comprando você? Ninguém compra uma furadeira para só botar um quadro ali. Não, ela compra uma furadeira para deixar o quarto dela lindo com aquele quadro que ela vai botar. Entende? Então, a sua furadeira é uma ferramenta para deixar aquele quarto, aquele escritório, seja lá o que for, maravilhoso. Nunca é só o produto. Ninguém compra só o produto. O seu produto tem um valor intrínseco depois disso. E é isso que é essa questão de valor intrínseco que falta muito das pessoas entenderem isso, que existe isso, é um fato isso. Não é eu e a Cibele que descobrimos isso agora, isso já é um fato, já tem um certo tempo. E, cara, quem entende isso antes e começa a desenvolver e construir isso antes, sai na frente depois do outro, né? E nisso você vai parar de lutar sobre preço e começar a lutar sobre fidelizar clientes. Que aí vai começar a nossa conversa a ser sobre brand lovers, né? Ou advogados de marca, que é o famoso, por exemplo, da Apple, que eu apesar da gente estudar sobre isso, mas eu ainda, mesmo é aquele famoso, não só acredito vendo, aí você vê, eu não acredito. Que é a galera literalmente acampando para comprar iPhone. Isso é loucura, mas é o que eles construíram. É uma comunidade maravilhosa. Eu, por exemplo, eu não, eu que eu te falei assim, você não perde nada em termos de tecnologia se você tem um Android. Eu já tive iPhone, tenho Android hoje. Eu não, em termos de produto, é o que você falou, eu não trocaria um Android por um iPhone, porque eu acho que o meu aparelho é tão bom quanto um iPhone, custa talvez 25% do preço. Tá? E quando eu saio com os meus amigos que têm iPhone, eles pedem para tirar foto no meu celular, que a câmera é melhor. Então, quem tipo, for meu amigo e fizer isso, eu já comento aqui. Eles pedem para eu tirar foto, porque o meu. O Samsung dela é melhor do que ela. O pessoal até zoa, né? Esse iPhone aí, porque realmente a minha câmera é melhor, as fotos saem melhores.
Mas aí cada um, enfim, escolhe, né? Escolhe seu pacotinho. Mas eu sou muito fã de Apple, enquanto marca. Eu sou assim, eu sou uma lover, eu só não sou uma cliente. E você comentou outro dia num post seu de um estudo que você participou de uma pessoa que não tomava refrigerante, mas quando ela foi submetida a um teste, acho que com EEG, ela, vocês viram que o valor da marca estava ali, né? Ela, assim, por mais que deve ser a mesma coisa minha com a Apple, assim, eu não gosto do tipo de vou investir uma grana dessas para comprar um iPhone, e eu também sou usuária de Windows, não tenho familiaridade com Mac, mas eu sou muito fã da marca. Então, com certeza, assim, se eu fosse impactada, eu tivesse com EEG e fosse impactada por uma propaganda da Apple, com certeza o meu sistema límbico ia ficar alucinado ali. E tal. E conta essa história que eu acredito que foi com refrigerante, certo? Conta pra gente como é que foi esse estudo que você participou. Sim, até fazendo aqui a parte publicitária, né? Para quem tá ouvindo. A gente pegou uma pessoa que odeia refrigerante com a ferramenta ali de eletrocefalograma e ressonância magnética para ver um comercial da Coca-Cola. E a gente queria saber, bom, a Coca-Cola é conhecida por ter um brand excelente. E essa pessoa odeia refrigerante. O que que vai acontecer? Então a gente fez esse teste cego. Por que teste cego? Porque a pessoa não sabia o que ela iria ver, ela não sabia. Então, sim, a gente colocou ela numa sinuca de bico. E então, basicamente, a gente pegou ele ali, falou assim: ó, assiste esse comercial ali com a ferramenta, e ele começou a ver. No momento que ele observa que é da Coca-Cola, logo ele pensa que é de refrigerante, a ínsula dele já ativa. Ele já fica, putz. Me zoaram. Caraca, me botaram aqui num lugar que eu não gosto. Mas ele continuou vendo, porque ele tinha que ver. Nisso que ele continuou vendo, a gente sabe que os comerciais e a comunicação da própria Coca-Cola, putz, ela é muito boa. E ela tem um storytelling muito bom. E em dado momento ali, a própria storytelling, ele é muito emotivo. É, É um comercial basicamente que fala sobre um rapaz que está fazendo a receita da mãe e no final a gente descobre que na verdade a mãe que está aparecendo ali para ele, na verdade é um vulto de uma memória dele. Então ele tá, então pô, é lindo, cara. Então você tá vendo ali ele fazendo toda aquela receita ali com a mãe, ali, a imagem do lado e tudo mais, e a mãe meio que corrigindo ele e tudo mais, e no final você descobre que na verdade aquilo ali é uma memória. E nesse momento que ele descobre que tem essa reviravolta ali da história, a gente consegue observar que o hipocampo dele, da pessoa, do indivíduo, é ativado, ou seja, ele está lembrando de algo. Nesse momento que ele está lembrando de algo, na hora o núcleo accumbens deles ativa também. Então ele, pô, eu tô interessado sobre isso. Ou seja, produto refrigerante que ele não gostava começou, junto com o storytelling ali, a ser desenrolado e tudo mais, e começou a sair do produto para falar sobre a marca, porque a experiência dali da comunicação foi muito diferente. E aquela experiência da storytelling junto sobre a marca fez ele lembrar de alguma coisa da avó dele ou da família dele e tudo mais, que fez ele ativar o núcleo accumbens dele, ele falar assim, estou interessado sobre isso, e em um dado momento tinha o núcleo accumbens, a ínsula e o hipocampo ativado, ou seja, ele estava interessado, mas também não estava interessado, mas ele estava lembrando de algo. Basicamente, a pessoa estava em conflito. Aí que eu quero falar. Em teoria, essa pessoa nunca seria um cliente da Coca-Cola. Nunca seria. Porque o produto dela, refrigerante, a pessoa não gosta. Porém, a construção de marca da Coca-Cola foi tão bem feita que fez ele refletir e conflitar sobre ele mesmo entre produto versus marca. O que que vale aqui a pena? Então, uma pessoa que nunca seria um cliente está pensando em talvez ser um cliente por causa da construção de marca. Agora você imagina assim, essa pessoa que não consome refrigerante teve todo esse conflito no cérebro dela, que até fez ela pensar assim, mas será que eu não gosto mesmo? Tal. Agora, imagina os outros 99% da população que gosta de refrigerante e a maioria toma Coca-Cola. Imagina o impacto que tem dentro do cérebro dessas pessoas. O grande problema que eu vejo é que as comunicações, e seja através de embalagem, material de ponto de venda, propaganda, qualquer coisa, e a gente também faz isso no nosso dia a dia,
a gente supõe que as pessoas sejam racionais. A gente vai pela linha da economia tradicional. E aí a gente vai falar sobre preço, a gente vai falar sobre atributos de produto. Você colocou uma coisa brilhante assim. Você não compra furadeira para você furar a parede. Você compra para colocar um quadro para sua sala ficar bonita. Você compra para colocar um lustre para o seu quarto ficar mais ambientado, ficar com uma meia luz ali. É para isso que você compra a furadeira. E o próprio quadro, vai te ajudar a criar aquele ambiente aconchegante. É isso que a gente busca no final. A gente busca essas coisas que não são muitas vezes declaradas, né? Ah, eu quero comprar um iPhone. Mas por que você quer comprar um iPhone? A resposta racional é, porque eu quero ter a melhor tecnologia na minha mão. Não, mas você sabe que a melhor tecnologia é do XPTO, fone? Ah, Aí você vê a pessoa meio... ela vai falar que é por preço, mas no final das contas ela quer fazer parte de uma tribo diferenciada que tem o iPhone. O status quo, né? Do iPhone que traz. Isso, exatamente. Aí você vai comprar um carro e quantas vezes a gente não, mesmo sabe, conhecendo neurociência, a gente não faz isso. Pô, vou comprar um carro, pô, e as pessoas vão achar o quê se eu tiver um carro X? Vão achar que eu sou pobre? Vão achar que eu não tenho recurso? É melhor investir um pouco mais para eu ficar ali no assim, esse cara é bacana, esse cara. Só que esse cara é bacana, você talvez faça uma parcela que você não consegue pagar. Mas a gente se enfia nessas por essas coisas que não são declaradas. E é por isso que a neurociência é tão interessante, porque a gente consegue entender o que está por trás, né? E o que Estudar está o por comportamento, né? é isso. E se a gente entende assim, quais são os motivadores do comportamento das pessoas, a gente consegue, e não é lavagem cerebral, tá, gente? Porque se a gente conseguisse, talvez, mapear cérebro a cérebro e dar a fórmula, talvez fosse um certo tipo de manipulação. Mas se a gente entende que trabalhar as emoções, como a Coca-Cola faz, vão mexer ali na cabeça das pessoas. Se a gente contar um storytelling bem contado, que a gente sabe que ativa mais regiões do que simplesmente falar de preço ou de produto, a gente consegue começar a construir esse branding, esse significado de experiências e de emoções. E quando a gente for optar por um produto, provavelmente você vai pagar um pouco mais, você nem vai olhar para o preço, né? Tem uma pessoa que está na nossa mentoria aqui da comunidade, e ela estava falando outro dia, que ela trabalha como consultora para uma rede de eletroportáteis, móveis, tal, uma rede regional. E ela falou assim, mas como é que eu me diferencio se todo mundo tem o mesmo produto, tem o mesmo preço? E depois, na sequência, ela já deu a resposta. Ela falou assim, o nosso cliente, ele vem pelo atendimento. Eu falei, a resposta, a resposta já estava na sua cabeça. Porque é um atendimento que faz com que aquele varejista, né, aquela loja, seja diferente, né? É o cafezinho que o Leonardo, quando eu chego, vai me servir, o Leonardo vai saber da minha vida. E isso, querendo ou não, constitui o branding daquela rede, né? Eu sei que eu vou lá porque eu vou ser bem tratado. Não é uma coisa consciente que eu vou declarar isso, mas é uma coisa que está dentro de mim, e quando eu for procurar por um ponto de venda físico, eu vou escolher aquela rede versus a outra, né? E o oposto também acontece, né? Pela experiência talvez negativa que você tenha no determinado produto ou serviço, talvez você não volte. E você ficou aquilo lá, pô, essa experiência que eu tive impactou a construção de marca daquela empresa em específico. Então, se a gente tem que pensar em como promover nossos produtos, o nosso serviço, a gente tem que entender quais são os motivadores daquele consumo. E não são racionais. E aí que entra o branding. E o branding é a base de tudo. E, Leonardo, para a gente finalizar, que já está uma hora falando quase aqui, o que você falaria, assim,
seus clientes e para as empresas em geral, já que você é publicitário, você tem conhecimento em neurociência e você tem uma vasta experiência. O que você falaria para as empresas que chegam para você e falam assim: olha, não trabalho o meu branding aqui, promove aqui o meu produto que, né, promove o meu sushi turbo, ou promove o meu refrigerante X, que eu vou conseguir vender mais, né? Qual que é o milagre que você acha que elas esperam e que você falaria para elas em relação a tudo isso que a gente falou até agora? Perfeito. Eu até separei aqui no bloquinho de notas aqui que eu pensei em falar. Não, pode, É, pode acertar aí o que você quiser. e até uma coisa que eu estava lendo ontem, um estudo sobre influência, que é bem interessante. Ah, e a gente tem essa questão do digital influencers, né? Nem todo digital influencer é influenciador, porque a influência tem a ver com autoridade. Um exemplo, é, eu estou numa sala de aula, tem o professor falando e tem meu amigo que ele não estuda nenhuma vez falando sobre uma matéria. Quem é autoridade no assunto? É o professor. Então, quem eu vou ouvir falar sobre aquele assunto me ensinando sobre matemática, sobre álgebra, é o professor, não é meu colega. Então, influência tem a ver com autoridade. E autoridade não tem a ver dizer só que é autoridade. Tem muita gente que utiliza isso, né? É um famoso, né, gatilhos mentais, né, de autoridade, né? Então, não é fazer isso. Não é de chegar e falar, olha, eu sou autoridade no assunto. Falar que é autoridade no assunto não se coloca como autoridade no assunto. Mostrar que você é autoridade no assunto, como mostrando? Se eu sou um professor de álgebra e aquela pessoa que precisa entender sobre álgebra, eu vou explicar para ela de um jeito que ela vai entender sobre álgebra. Pronto, acabei de mostrar como autoridade no assunto. Então, essa questão de autoridade tem a ver diretamente com influência, que tem a ver diretamente com brand. E nisso, beleza, aí tem uma coisa que a gente tá falando aqui, a gente falou da Apple, a gente falou de Coca-Cola, pô, são marcas milenares e tudo mais. Tá, e como é que a pessoa que tem pequena e média empresa está ouvindo aqui e quer falar, cara, quero começar branding. A única diferença entre eles e vocês é que eles já começaram. É literalmente isso. Tipo, não tem. É, sim, é uma estratégia de longo prazo, até porque é uma questão de longevidade infinita. Porque enquanto sua marca existir, você vai precisar continuar construindo o brand dela. É, e quanto antes você começar, melhor, porque não tem muito o que falar sobre isso. Porque, tipo, literalmente, tem muita gente que realmente acha, nossa, eu vou precisar. Pensa no longo prazo, né? Pô, se eu vou precisar de 3 anos, 2 anos para desenvolver. Cara, então começa logo agora. Cada dia vai ser um dia a menos. Então, cada dia que você começa a trabalhar isso, desenvolver isso, é um dia a mais que você começa a construir naquele seu consumidor ou seu usuário o que é o valor intrínseco da sua marca. E com isso você começa a se diferenciar completamente do seu concorrente. Então, eu até li uma vez no LinkedIn com uma pessoa dizendo que brand não dá ROI. E depois embaixo ele lista certas coisas para a pessoa fazer, sendo que essas coisas estão acatadas dentro da área de branding, né? Então, por exemplo, cara, brand não só dá ROI, como é o maior ROI que existe no marketing. É quando você literalmente para de ter um consumidor e começa a ter quase que um advogado da marca, é realmente esse nome. Então, o que que eu preciso fazer? Começar. Começa a pensar a longo prazo. A diferença entre Coca-Cola, McDonald's, Apple e a sua empresa é que eles começaram. É só isso. Eu acho que só fazendo uma analogia, é só a gente pensar na nossa pessoa física, porque a gente não pensa na gente como marca, certo? A gente não pensa, mas nós somos, né? Até tem Exato. um podcast que eu gravei um tempo atrás que fala de neuromarketing pessoal. Cara, é isso, assim. Então, assim, você pode ter várias pessoas que você conhece, né? No seu hall de amigos, tal. Todos, se você quiser tomar uma cerveja aí no Rio, num sábado de calor à tarde, você vai pensar em quem você vai chamar, certo? Todos são pessoas que podem te fazer companhia numa mesa de bar. Mas quem você vai chamar definitivamente? Esse é o branding. Perfeito, perfeito. Esse é o branding. Quem você não vai chamar? Esse é o branding também. Não, e até somando o que você está falando, você vai chamar uma pessoa chata ou uma pessoa legal? Esse é o branding, você concorda? É que a gente não pensa, é tão fácil fazer essa analogia, então assim, você pode chamar qualquer um.
né? Se você pegar o celular, aí você tem umas 500 pessoas que você conhece. Tá, vamos Mas filtrar você vai ter aqui. uma preferência. Mas por quê? Você vai preferir aquela. Esse é o branding, né? Então, isso vale assim para amigos, para crush, para família. Quem não corre daquele tio mala que encosta do lado e fica perguntando aquelas perguntas de sempre na festinha de família? Você corre do cara. É o branding dele, é o chato, né? Então, assim, quem você quer ser como uma pessoa? Como é que você quer que as pessoas te reconheçam como marca, uma marca pessoal? O legal, o inteligente, o culto, ou aquele que é o arrogante, o metido. E você, como a tua empresa, como é que você quer que ela seja vista? Uma empresa que é disruptiva, uma empresa que é inovadora, uma empresa que traz boas experiências, uma empresa que te acolhe, que te traz boas recordações com a qual ela faz. Então, se a gente traz isso para a pessoa física, acho que as marcas que só trabalham produto vão conseguir entender, né? E por incrível que pareça, esse cidadão que me falou assim, você tem mania de branding, a marca você faz sozinha, era o maior psicopata mala que eu já conheci na minha vida profissional, tá? Se ele estiver me assistindo agora, ele vai saber que é ele, né? É uma pessoa insuportável que já sofreu alguns assédios, já sofreu alguns processos de assédio moral, porque então, você vê que ele não está muito preocupado com a marca dele, como é que ele vai ser visto, porque é um cara bem-sucedido, tem dinheiro, então para ele basta. Então, assim, ele tem um produto bom? Sim, tem um produto bom, mas ele também não consegue transpor, ou não conseguia, isso já faz um tempo, ele conseguia transpor a questão do branding para a empresa dele. A pessoa vai lá, vai fazer o serviço, é um bom serviço, ela vai gostar e vai voltar. Não, não, não. Porque o que ele faz, outras 100 empresas fazem. Ele tem concorrente, assim, você tropeçou, você cai em um concorrente dele. Mas o que que faz com que as pessoas voltem para a empresa dele? É o preço? Preço? Tem um concorrente baixo preço, você vai para o concorrente. O que que faz? O que está por trás? O que aciona, né? O hipocampo, a ínsula, a amígdala, o que que aciona o sistema límbico dos seus clientes quando pensa na tua marca pessoal ou na marca que a gente está promocionando? É isso que a gente tem que se preocupar. Então, é por isso que estudar neurociência, economia comportamental, psicologia do comportamento é muito importante, porque você vai um passo Até, atrás. até trazendo o que você acabou de falar de uma forma até mais fácil para o pessoal, mais simples. O que faz os olhos do seu cliente brilhar, sabe? Então foi até o que você falou, do tipo, de concorrente, do atendimento. É isso que faz os olhos dela brilhar, o atendimento. Então, o que que faz? Então, vai entender o comportamento do seu consumidor, do seu usuário. Mas dá trabalho e leva tempo, e todo mundo quer a fórmula mágica. Todo mundo quer o gatilho mental, que não é gatilho. Por quê? O gatilho você aperta, acontece, mas quando você começa a explicar que não é bem assim, então, né? Que todo mundo E no quer ali a final, fórmula mágica. o barato sai caro. É isso aí.